embora nós estejamos fazendo aqui um relato sobre a participação do Mário Palmério no desenvolvimento da educação, da cultura no município. E discutindo a história da educação em geral, sem dúvida. São várias questões, acho que estariam vários programas para poder respondê-las. A questão do ensino público, de fato, é muito importante. A gente percebe que hoje há um movimento de criação de universidades públicas bastante interessante, que há muito tempo não se via. A gente vê que a questão da discussão das cotas também são muito problemáticas, porque, por um lado, é interessante e necessário que os negros sejam levados para a faculdade na marra, porque se percebe que, quando há uma diversidade cultural dentro das universidades, todos ganham com isso. Há muitas pesquisas que não são realizadas por falta de interesses políticos. Ou seja, porque pesquisas que interessam as comunidades negras não são feitas porque não há negros as pesquisando dentro da universidade. Por outro lado, há a discussão sobre a meritocracia. As pessoas devem entrar por seus méritos pessoais e não por causa de cotas de qualquer natureza. Por outro lado, os negros de fato foram há muito desfavorecidos e não têm tanta oportunidade de fazer escola particular, que ainda hoje são mais qualificadas, de forma que é necessário, talvez nesse momento de transição, levá-los através das cotas para poder criar essa diversidade. Então o problema assim, é muito complexo e não sei se nós conseguiríamos respondê-lo assim tão rapidamente. Bem, mas vamos voltar à história do Mário Palmério e a sua contribuição para com a educação de Uberaba. Aí a escola, que se pretendia se transformar numa alternativa para as pessoas, não deu certo. Sim, era o Ginásio Brasil. O segundo passo? Pois é. Então o Ginásio Brasil ele fracassou fragorosamente. Foi uma frustração, um trauma para a cidade. Porque em 1940 haviam mais ou menos uns 200 alunos matriculados, todos de classe média, era uma escola de classe média. Em março ele já estava anunciando que ia fechar, até que no meio do ano conseguiu-se que o colégio fosse encampado pelo Moura Lacerda, uma instituição de Ribeirão Preto, que ainda existe, e o próprio Moura Lacerda veio a Uberaba, negociou com o Fidelis Reis e encampou a escola. Por que com o Fidelis Reis? Porque o Fidelis Reis havia sido convidado pela sociedade para dirigir a sociedade nesse momento, dirigir a escola. Era o Abel Reis, o diretor da escola, mas o Fidelis Reis tentou liderar a salvação da escola, mas também não conseguiu. Pois é, aqui vão surgindo nomes que estão aí nas nossas ruas e que as pessoas não sabem qual foi a participação dessas pessoas no desenvolvimento de Uberaba. Pois eu converso com os colegas sobre isso, porque como eu estou discutindo isso na tese, eu até fico um cara chato, porque eu só consigo falar disso. Então é engraçado que a gente conversa sobre isso e vai citando Odilon Fernandes, e Fidelis Reis, e Mário Palmério, nomes de ruas que, como diz o Mário de Andrade, a melhor maneira de você cair no ostracismo é fazer um nome de rua com seu nome de batismo. Verdade. Vamos lá. Então o Ginásio Brasil foi encampado por esse Moura Lacerda, mas que esse cara, estranhamente, no ano de 1941, também porque a escola não correspondeu em termos de matrícula com a expectativa empresarial dele, simplesmente fechou a escola em março. Então o primeiro grau já havia começado as atividades, porque começava em fevereiro, segundo a legislação. O ensino secundário deveria começar em 15 de março, segundo a lei também. E alguma semana antes da aula, ele anuncia que a escola ia fechar. Então os alunos haviam pago a matrícula, alguns haviam feito transferência e cancelou, todos ficaram sem escola e foi um trauma para a cidade. Ficaram literalmente sem escola? Sem escola, não tinham onde estudar, não tinham onde fazer as transferências, porque os colégios aqui em Uberaba, além de serem mais caros, os dois colégios, os dois ginásios, né, além de serem mais caros, eles não comportavam o número de alunos necessários, que era preciso para Uberaba. Então, nesse momento, o Mário Palmério teve um senso de oportunidade, sim, que revelou o talento que ele teria durante a vida toda para isso. Ele havia criado, em 1940, o Liceu Triângulo Mineiro. O liceu, na verdade, naquele ano de 40, era uma pequena sala na casa do pai dele, que ele fundou junto com a irmã dele, uma escolinha de ensino de madureza, era um curso de madureza, que era mais ou menos hoje o supletivo. Então, as pessoas mais velhas, maiores de 16 ou 18 anos, que não haviam tido oportunidade de cursar o secundário, estudavam na escolinha e depois podiam prestar exames nas escolas que eram reconhecidas oficialmente. No caso de Uberaba, Diocesano Nossa das Dores. Então, ou seja, eles estudavam, igual no supletivo,
e iam nas escolas fazer os exames oficiais. Então o Palmeiro oferecia esse curso de madureza. Depois ele ofereceu, nesse mesmo semestre de 1940, ele ofereceu um cursinho preparatório para a carreira bancária. Porque ele havia ele havia trabalhado no Banco Hipotecário, escriturário, ele foi no Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, na sucursal de São Paulo. Então ele teve essa experiência como bancário e ensinou pessoalmente, ele e a irmã Lourencina Palmério, que era uma exímia datilógrafa, eles ensinavam essas pessoas a passar em concurso de banco. Então foram os 2 primeiros cursinhos que o Palmério... E as pessoas passavam mesmo? Sim, inclusive eles anunciavam o sucesso das pessoas... Como as escolas particulares hoje fazem em relação ao vestibular. Exatamente, isso é antigo, isso é uma técnica publicitária antiga. E aí o Palmério já sonhava em criar um curso primário. Ele não conseguiu no primeiro semestre, mas ele no segundo semestre de 40, é interessante até o período, porque começar um curso no segundo semestre para frente, você só poderia contar com transferências, né? E ele conseguiu, mas de uma maneira muito precária. Inclusive, nem a documentação precisa sobre o número de alunos nesse período. Mas eu imagino que devia ser restritíssima, coisa de 10, 15 alunos no máximo. Só que em 1941, ele estruturou melhor a escola durante esse ano e o senso de oportunidade dele perante o fechamento do Ginásio Brasil foi nos seguintes termos. Ele percebeu já que o ginásio estava com a perna bamba. Na verdade, a cidade inteira sabia disso. Então ele negociou com Moura Lacerda, assim que o colégio faliu, de transferir todos os alunos do primário para o Liceu Triângulo Mineiro. Então foi muito ágil. Então, e além disso, o prédio onde funcionava o Ginásio Brasil, que era ali na Manuel Borges, o Palmério também negociou com Moura Lacerda, de modo a transferir a sede do liceu para o Manuel Borges, para a Rua Manuel Borges. Então, a falência do Ginásio Brasil, o Mário Palmério viu nisso uma oportunidade muito interessante, muito ágil, para que ele alavancasse o seu colégio de uma maneira muito rápida. Então, aquele cursinho de madureza, com 30 alunos, se transformou no ano seguinte numa escola de primária estruturada com mais de 200 alunos. Esses marcos da educação de Uberaba, obviamente, foram todos derrubados. Sim. O liceu era na Vigário Silva 48, naquela casa na Vigário Silva enorme, que era do Francisco Palmério, e que hoje está em reforma. Preservaram a fachada inteligentemente, mas a arquitetura interna foi demolida, mas tudo bem, a fachada preservada é interessante. Foi lá o liceu. Já a da Manuel Borges foi demolida. Há algumas fotos e tal, mas foi demolido. O Ginásio Brasil. André, nós vamos dar um break nessa conversa aqui para botarmos música no programa. Nós vamos a mais uma apresentação do César Moreno, que está acompanhando ali atentamente essa história de Uberaba.